você com certeza vai ficar chocado com o que aconteceu com esse homem. Ele era escravo, se tornou centurião romano, algo que não era permitido para um escravo, anos depois se aposentou e por fim voltou a ser escravo. O nome desse homem era Cláudio Pacato, e vamos entender como ele conseguiu fazer algo impossível pela lei romana e por que anos depois ele voltou a ser escravo. Então, vamos pro vídeo. Tudo o que nós sabemos sobre Cláudio Pacato vem da obra História Romana, livro 67, capítulo 13, do historiador romano Cássio Dio. Não sabemos se Pacato era filho de uma escrava ou se ele se tornou escravo depois de adulto. O que sabemos é que ele viveu no primeiro século depois de Cristo e possivelmente era de uma região distante das colinas e das planícies da Itália, talvez na Península Itálica mais ao norte ou em alguma província pouco conhecida do Império. Pacato aprendeu a viver sob a rigidez da disciplina romana. Tarefas exaustivas, ordens severas e punições físicas eram parte da rotina diária. Só que enquanto outros escravos aceitavam o destino imposto a eles, Pacato nutria em silêncio um desejo, a liberdade. Embora não haja registros precisos disso, podemos supor que a vida de Cláudio foi marcada pelo trabalho constante. Ele poderia ter carregado água, transportado sacos de grãos e auxiliado nas tarefas do campo, além de realizar serviços mais delicados para o seu senhor. No entanto, é provável que ele não se destacasse apenas pela força, mas também pela sua astúcia. Talvez ele tenha estudado os movimentos dos guardas, conhecido atalhos e aprendido a aproveitar pequenas oportunidades, como muitos escravos inteligentes faziam para ganhar alguma vantagem ou escapar das punições. Alguns historiadores e estudiosos sugerem que Cláudio Pacato poderia ter aproveitado uma viagem solicitada pelo seu dono como uma oportunidade de escapar. Nessa reconstrução, é bem possível que ele tenha percebido momentos de distração entre os guardas e encontrado um trecho isolado da estrada, cercado por matas ou montanhas, ideal para ele se esconder. Fugir da escravidão era um ato extremo, arriscado e punível muitas vezes com a morte. Mesmo assim, Pacato estava disposto a enfrentar esses riscos. Foi então que ele decidiu fugir em direção a Roma, a grande cidade que dava a ele a oportunidade de viver como alguém anônimo e começar a vida do zero. Após chegar a Roma, Cláudio Pacato provavelmente deve ter achado a cidade fascinante e ao mesmo tempo intimidante. No primeiro século, Roma era um enorme centro urbano cheio de pessoas de todas as partes do império, mercados caóticos, templos e ruas bem movimentadas. Para um fugitivo vindo de uma região distante, a cidade oferecia o anonimato, mas também inúmeros desafios. Sobreviver em um ambiente hostil, evitar a captura como escravo fugitivo e encontrar meios de se sustentar. É possível imaginar que nos primeiros dias, Cláudio Pacato se misturou à multidão, aceitando trabalhos temporários e ajudando comerciantes ou artesãos. Nas décadas de 60 e 70 d.C., o Império Romano enfrentava desafios militares cada vez maiores, exigindo um aumento no recrutamento de soldados. Dois eventos em particular marcaram essa necessidade: a Guerra Judaica, que aconteceu de 66 a 73 d.C., e também as campanhas na Britânia. Essa combinação de guerras de cerco, guerrilhas e campanhas em territórios hostis criou uma pressão enorme sobre o sistema militar romano, levando a um recrutamento cada vez mais intenso. As legiões precisavam de mais soldados, e esse cenário foi a oportunidade perfeita para alguém como Cláudio Pacato. Embora os escravos não fossem oficialmente aceitos nas legiões, os estrangeiros sem cidadania podiam, em certas circunstâncias, se alistar como voluntários. Então, é provável que Cláudio Pacato tenha se oferecido como um soldado auxiliar, talvez de início em funções auxiliares ou de apoio logístico. Apesar de a gente não saber exatamente em qual campanha ou legião Pacato serviu, é possível que ele tenha sido destacado para regiões onde a necessidade de soldados era maior, em uma região distante da capital do império. Após ingressar ao exército romano, Cláudio Pacato provavelmente começou sua carreira como um soldado raso integrado a uma legião. Para alguém que já havia servido como escravo e fugido do seu antigo dono, esse primeiro passo representava uma oportunidade de reconstruir sua vida
e também de conquistar independência e de se provar digno em um ambiente extremamente diferente. Como nós já vimos em outro vídeo do canal, o dia a dia de um soldado raso era intenso e muitas vezes brutal. Exercícios físicos, marchas longas, trabalhos de engenharia militar e combate direto eram parte da rotina. Em campanhas distantes, como nas guerras judaicas ou nas campanhas da Britânia, a exigência era ainda maior. Ao longo do tempo, Pacato começou a se destacar por sua habilidade em combate e pela disciplina, conquistando a atenção dos oficiais da legião. No exército romano, os talentos individuais eram frequentemente reconhecidos, em especial quando um soldado se mostrava capaz de manter a calma sob pressão e também de inspirar seus companheiros e cumprir ordens difíceis. Esse reconhecimento poderia levar a promoções graduais, do soldado comum a posições como o óptio, que era o assistente do centurião, e eventualmente ao posto de centurião. De acordo com Cássio Dio, Pacato conseguiu não apenas sobreviver às duras exigências do serviço militar, mas também se destacar de forma tão significativa que chegou a ocupar o cargo de centurião. Agora, como ele exatamente conseguiu isso é uma coisa que nunca vamos saber. Mas uma possibilidade é que Pacato tenha se destacado pela bravura em uma batalha decisiva. Nas campanhas romanas, soldados comuns tinham a chance de demonstrar coragem extraordinária. Se Pacato tivesse se colocado na linha de frente, liderando ataques audaciosos ou salvando companheiros sob intenso fogo inimigo, ele poderia ter chamado a atenção dos seus superiores. Uma outra hipótese possível envolve a morte ou incapacidade de centuriões que haviam na legião. O exército romano enfrentava muitas baixas em campanhas prolongadas, e centuriões eram frequentemente mortos ou feridos em combate. Nessas circunstâncias, era necessário substituir rapidamente os líderes, e soldados competentes que demonstrassem capacidade de comando poderiam ser promovidos para preencher esse vazio. Pacato, por sua coragem, disciplina e habilidade em situações de combate, poderia ter sido escolhido para assumir uma centúria vacante. De qualquer forma, Pacato conseguiu fazer algo incrível que até aquele momento ninguém havia conseguido: um escravo fugitivo se tornar um centurião romano. Após ascender ao posto de centurião, Pacato entrou na fase mais estável e consolidada da sua carreira militar. Durante o período em que ele exerceu a função de centurião, provavelmente ele participou de várias campanhas militares longe de Roma, como as que ocorreram nas décadas finais do primeiro século, incluindo as operações na Britânia e nas províncias do Oriente, onde o exército romano enfrentava tanto revoltas locais quanto invasões de povos vizinhos. E só para lembrar, em termos de remuneração, Pacato recebia um salário muito maior que o de um legionário comum. No primeiro século, os centuriões chegaram a receber cerca de 15 vezes o pagamento de um soldado de linha. Além do salário, Pacato também tinha o direito a uma parcela maior do espólio de guerra. Sempre que a legião conquistava territórios ou derrotava inimigos, ele recebia uma porção proporcionalmente maior do saque, que podia incluir dinheiro, escravos, animais, terras ou objetos valiosos. No ano de 93 d.C., conforme registra Cássio Dio na sua obra, Pacato já havia se aposentado oficialmente do seu serviço ativo. Ele possuía o título de centurião veterano, o que conferia certos privilégios, como uma pensão ou uma propriedade concedida pelo Estado romano, dependendo da legislação militar da época. Um dos maiores privilégios que Pacato recebeu foi a terra. Como centurião, ele tinha direito a uma área de terra aproximadamente 2 vezes maior do que a recebida por um legionário comum. Outro benefício foi a cidadania romana. Para Pacato, que tinha uma origem humilde e possivelmente distante de Roma, a cidadania significava direitos legais plenos, proteção judicial e a oportunidade de participar da vida civil. Só que Pacato mal podia imaginar, mas ele estava prestes a perder tudo o que conquistou durante anos como soldado romano. Tudo isso por causa do erro que ele cometeu quando era mais jovem e que quase ninguém sabia. Ele ainda era um escravo fugitivo. E o ano de 93 marcaria um ponto de virada dramático na vida de Cláudio Pacato. O passado que ele acreditava ter deixado para trás veio à tona de uma maneira inesperada. Alguém, de alguma forma,
reconheceu Pacato como o escravo fugitivo que havia escapado anos antes. Para Pacato, essa revelação deve ter sido um choque profundo, quase impossível de assimilar. Apesar de todo o tempo, esforço e bravura que ele havia demonstrado nas campanhas militares, a lei romana ainda o via tecnicamente como propriedade do seu antigo senhor. A notícia de que Pacato era um escravo fugitivo se espalhou rápido e logo isso chegou aos ouvidos de Domiciano, que era o imperador romano na época. Domiciano conhecia a trajetória distinta de Pacato e o serviço notável que ele havia prestado ao império. Esse reconhecimento foi crucial para o destino do centurião aposentado. Embora Pacato tivesse cometido, aos olhos da lei romana, o crime de fugir da escravidão, Domiciano optou por poupar a sua vida. O imperador reconheceu que punir Pacato com a morte seria desperdiçar um talento que havia servido fielmente a Roma nas campanhas longas e perigosas. No entanto, mesmo com a clemência imperial, a resolução do caso de Pacato não trouxe liberdade completa. Domiciano decidiu devolvê-lo ao seu antigo senhor, garantindo que ele passasse o resto dos seus dias como um escravo. Imagine como deve ter sido para Pacato perder tudo o que ele havia conquistado por anos. Cada medalha, reconhecimento e cada respeito conquistado entre os seus soldados e oficiais. Isso não era nada diante da lei romana. Pacato, acostumado a liderar homens, tomar decisões estratégicas e ser ouvido com respeito, agora seria obrigado de novo a obedecer ordens e viver sob a autoridade de quem teoricamente não deveria mais ter poder sobre ele. Mas agora eu também quero saber a sua opinião sobre o final dessa história. Você acha que foi justo o que aconteceu no final com Pacato, de ter sido devolvido para o seu antigo dono, ou Domiciano não deveria ter feito isso? Deixa aí sua opinião nos comentários e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e também de se inscrever no nosso canal. Então, a gente se vê no próximo vídeo.